Boa noite a todos. Eu venho trazer aqui uma contribuição para fazermos uma educação diferente, uma educação divertida. É claro que está um contexto muito pesado para se falar de uma educação divertida, com tudo isso que está acontecendo, mas de alguma maneira eu quero ser uma contribuição para todos aqui, nesse canal, tá bem? Até porque essa história ela vai atuar no inconsciente, a liberação de padrões e processos que impedem de expandir um pouco a nossa existência. O medo é um processo não natural, que com o tempo vai se transformar em um condicionamento limitado em nós. O medo é caracterizado como um excesso de identificação com o futuro, que leva a similar situações negativas, que geram emoções e sentimentos limitadores. Apesar que é um instinto de preservação, que todos nós temos, né? Mas o medo em excesso, ele pode causar coisas não boas para nós. Então, através desta história que eu vou trazer para vocês, porque a história tem esse dom, né? A arte tem esse dom de sairmos para o mundo imaginário, irmos para um lugar maravilhoso e não ficarmos tão enraizados assim aos fatos, né? Então, essa é a minha intenção. E até porque a gente fica se questionando referente à educação, né? Que é tanto conteúdo, conteúdo, informação que é jogado em cima das nossas crianças, e a gente fica perguntando até que ponto esse conteúdo é utilizado em si, né? Até que uma criança, se você for prestar atenção, uma criança de 8 a 12 anos tem tanta informação, tanto conteúdo, mais que propriamente Albert Einstein quando ele estava descobrindo a teoria da relatividade. Mas por que tudo isso? Então, por que não fazermos uma educação exatamente que venha do educare, algo que vem de dentro, que emana de experiências de vida, passado de geração para geração, né? Isso é muito importante. E nós podemos buscar essas informações da época da cultura indígena, né? Que reuniam as pessoas, ensinava sempre através do exemplo, entre outros. Eu estou muito feliz por estar sendo essa contribuição para todos vocês. E espero, de alguma maneira, nós conduzirmos aí a nossa educação diferente, educação com qualidade, divertida, com uma maneira, com um olhar mais humanizado, né? Nós estamos vendo tantos desafios aí na área todas as áreas, né, do nosso país, que é um país riquíssimo, e nós vemos essa situação na área da cultura, da saúde, da economia, da educação, e isso, até de falar, já até arrepia, não vamos entrar nesses detalhes, né? Então, como que podemos transformar o medo em seu melhor, é, no seu melhor amigo para brincar? É interessante essa história, porque essa história, ela... Boa noite, Silvânia Fernandes, tudo bem? Bom saber que você está aqui. Essa história é da Chapeuzinho Amarelo, que ela foi contada por Chico Buarque de Holanda, escrita por Chico Buarque em 1974, 1976. E o Ziraldo, maravilhoso Ziraldo, né, cartunista, desenhista de Caratinga, que eu tive o prazer de conhecê-lo na Feira do Livro. Ele fez essa publicação do livro, né? E mais interessante, a editora é a editora Codex, desculpe, a editora é Yellon Fonte ou editora Autêntica, vocês podem procurar esse livro. Agora, quem não tem o livro, né, em si, eu fiz algumas imagens, né, das representações do Ziraldo para representar aqui. Espero que seja alguma contribuição também. E de fundo musical, nós vamos colocar a música do Alain Ensof. Vocês também podem pesquisar no YouTube. O Alain, ele fez um curso comigo de contação de histórias lá na biblioteca Hans Christian Andersen. É bem interessante também. Essa história fala exatamente do que acontece, é a Chapeuzinho Amarela, Chapeuzinho brasileira que nós conhecemos, né? É bem interessante. Então, vamos lá?
era Chapeuzinho Amarelo. Amarelada de medo, Chapeuzinho tinha medo de tudo. Já não ria. Em festa, não parecia. Não subia escada, nem descia. Ouvia contos de fadas e estremecia. Minhoca para ela era a cobra. Não saía na rua para não se sujar. Não tomava chuva para não se molhar. Não ficava em pé com medo de cair. Então ficava quieta, deitada, agora sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. De todos os medos que a Chapeuzinho tinha, o medo maior de todos, o medo mais que medonho, era o medo de um tal de um lobo. Um lobo que morava do outro lado da montanha, num buraco na Alemanha, cheio de teias de aranhas. Vai ver que esse lobo nem existia. E assim, de tanto falar no lobo, de tanto escutar o lobo, acabou topando com um lobo. Um lobão enorme, um carão de lobo, um jeitão de lobo e um bocão de lobo, que era capaz de comer rei, rainha, princesa, vovozinha, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. O engraçado é que quando a Chapeuzinho encontrou com o lobo, ela não ficou com tanto medo assim. O medo foi diminuindo cada vez mais. Foi diminuindo, 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 diminuindo. Até que, de repente, acabou-se o medo e ficou só o lobo. Lobo, triste, murcho, branco, azedo. Porque um lobo, acabado ao medo, é um arremedo de lobo, feito lobo sem pelo, um lobo pelado. E o lobo ficou arrasado. Só que o lobo, ele decidiu ir até lá a Chapeuzinho para conversar com ela. Encheu o peito de ar e gritou: Eu sou o lobo! Chapeuzinho nada. Só que dessa vez o lobo decidiu gritar mais alto e foi até a Chapeuzinha, encheu o peito de ar, encheu o peito de ar, encheu o peito de ar, deixa eu encher o peito de ar também juntos aqui. Nossa, encheu o peito de ar, encheu o peito. E gritou: Eu sou o lobo! Chapeuzinho que nada, querendo brincar de outra coisa. Só que o lobo, ele quis mostrar para Chapeuzinho quem ele era. Então ele disse umas 57 vezes, só para dizer para Chapeuzinho exatamente quem ele era. Encheu o peito de ar. Lobo, 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 lobo. Para! Já gritou o Chapeuzinho, sem paciência com toda aquela gritaria. E o lobo parou. E o lobo, parado do jeito que ele estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho de ser engolido com vela, com tudo, inteirinho. Só que a Chapeuzinho, ela não quis comer bolo de lobo porque ela preferia bolo de chocolate. A partir daí, então, ela conseguiu, ela não teve mais medo de nada. Ela passou a brincar, pular corda, pular no mar, subir em árvore e até brincar de amarelinha. E toda vez que a Chapeuzinho ficava assim, sozinha, ela transformava o seu medo no seu melhor companheiro para brincar. E toda vez ela conseguia dessa forma ficar tranquila. E era assim. Raio virou, oh rai. Barata virou tabará. Bruxa virou chabru. E diabo virou bodiá. Dranga era um dragão. Gandra era um dragão. Jacuru era uma coruja. Baruntum. Baruntum era um tubarão. E pão de chopa era bicho papão.
Raio virou o raio. Barata virou tabará. Pode ver que tá até trocado, ó. A antena da barata. Bruxa virou chabru. E diabo virou bodiá. Dranga era um dragão. Jacuru era uma coruja. Baruntum era um tubarão. E pão de chopa era bicho papão. Raio virou o rai. Barata virou tabará. Bruxa virou chabru. E diabo virou bodiá. Dranga era um dragão. Baruntum era uma... Opa! Jacuru era uma coruja. Baruntum era um tubarão. E pão de chopa era bicho papão. E assim, terminamos essa história. É uma história simples que você pode utilizar, os pais podem contar utilizando objetos específicos, por exemplo, uma colher para contar a história, né? O chapeuzinho amarelo, né? E a bota, mas pode substituir por outros objetos também quando for contar histórias. É uma maneira de as pessoas também resgatarem a sua educação infantil, na época que vocês brincavam de amarelinha, entre outras. Pode fazer essas atividades na própria casa com os filhos, né? Tem essa opção também. E uma maneira de resgatarmos a nossa cultura, os valores que nós conhecemos, né? Principalmente os... Ah, você gostou, Silvana? Que bom que você gostou. Fico feliz. É uma história que fala de fatos reais, né? Não fica só trazendo o imaginário, né? Por isso que é interessante. Espero ter sido uma contribuição para vocês e estimulem os seus filhos a contarem histórias, estimulem a fazer brincadeiras lúdicas também, né? Se você quiser, pode pegar um cabo de vassoura, fazer aquela movimentação da vassoura para brincar de pular, como se fosse pular corda, entre outros, tá bem? Eu tinha gravado, eu fiz a história, gravei, fiz tudo, mas eu não consegui baixar aqui pro YouTube, eu não sei, não entendo ainda como que funciona. Ah, a hora que o cachorrinho chegou, ela escuta a minha voz, ela vem ficar aqui no colo, ó. Tá aqui até no colinho aqui, pertinho. Então, espero ser de alguma maneira uma contribuição para todos. E se precisarem de sugestões, entre outros, está aberto aqui o canal para nós conversarmos, sugerirmos outras atividades. Vamos fazer uma educação diferente, né? Não sei se você conseguiu ouvir do começo, Silvânia. Depois escuta o começo da gravação. Nós estávamos falando sobre o medo, né? Que o medo às vezes nos bloqueia. E por tudo isso que está acontecendo na situação no mundo, nós ficamos num estado de paralisia, por mais que temos que fazer os procedimentos de segurança, né? Que é ficar em casa, fazer os protocolos de higienização das mãos, alimentação, entre outros. Mas mesmo assim, é importante também nós não ficarmos tão fechados, né? Essa é a intenção, tá bom? Espero ter sido uma contribuição para todos. E dicas de sugestões, vamos nos falando. Eu quero ver depois se eu consigo, quando a internet não estiver sendo tão usada, que eu baixo o próximo vídeo aí. Ficou bem interessante também. Gratidão, que nós possamos conseguir passar por essa fase com muito amor, com muita paz, com muito carinho. É possível. Né? Começarmos conosco,